Capítulo 20, Parte 3. Com uma sensação incômoda, penso no meu brinco, o que não estou usando, a pedrinha vermelho-sangue enfiada em uma caixa em Montfort, escondida do mundo. À minha direita, Evangeline coloca a palma da mão em uma porta enferrujada pela falta de uso. As dobradiças e os trincos ganharam um tom vermelho escuro, como sangue coagulado. Com o movimento dos dedos, o metal gira, expulsando a ferrugem como gotas d'água. Isso vai levar você... Eu sei onde vai me levar. Respondo quase rápido demais. De repente, sinto como se tivesse corrido 1 quilômetro. O sorriso dela me deixa furiosa e quase me faz dar meia volta. Quase. Muito bem, Evangeline diz, dando um passo para trás. Ela gesticula para a porta como se fosse um presente de valor incalculável, em vez da manipulação explícita que de fato é. Faça como desejar, garota elétrica. Vá aonde quiser, ninguém vai te impedir. Não tenho uma resposta inteligente para ela. Tudo o que posso fazer é observar enquanto desaparece, ansiosa para se livrar de mim. Elaine deve estar a caminho da cidade para celebrar a vitória. Me pego invejando as duas. Estão do mesmo lado, pelo menos. São aliadas, apesar de todas as circunstâncias contra elas. Ambas prateadas, criadas como nobres. Entendem uma a outra de uma forma que Tibérias e eu nunca seremos capazes. Vieram do mesmo lugar, são iguais. Ele e eu não somos. Eu deveria voltar atrás. Mas já passei pela porta, invadindo a escuridão quase completa da passagem esquecida, meus dedos tocando a pedra gelada. Uma luz surge à frente, mais próxima do que pensei que estaria, delineando outra porta. Volte atrás. Toco a madeira, um corte delicado, uma peça única. Aliso os painéis por um momento, nervosa. Sei aonde esse caminho leva e o que me espera do outro lado. Ouço passos dentro do quarto e me sobressalto quando chegam perto da porta. Então, uma cadeira range quando um corpo pesado se senta. 2 batidas anunciam as botas que ele apoia em cima de uma mesa ou escrivaninha. E, na sequência, vem um suspiro longo e duradouro. Não de satisfação, cheio de frustração, cheio de dor. Volte atrás. A maçaneta se move na minha mão como se tivesse vontade própria. Dou um passo à frente, piscando diante da luz suave do entardecer. O quarto de Tibérias é grande e arejado, com teto curvo pintado de azul e branco, quase um céu com nuvens. As janelas dão para a baía e o dia está mais ensolarado do que deveria. A brisa do oceano sopra para longe o que restou da fumaça. Parece que o rei está fazendo o melhor que pode para encher o lugar com sua bagunça habitual, apesar de só ter ficado aqui algumas horas. Ele está sentado a uma escrivaninha que foi arrastada para um ponto aleatório no centro do quarto, apontada na direção contrária de uma cama que me recuso a olhar. Papéis e livros estão empilhados à sua volta. Um em particular está aberto. Seu texto é escrito à mão, numa caligrafia rebuscada e apertada. Quando finalmente reúno coragem para olhar para ele, Tibérias já está de pé. Tem um punho erguido e flamejante, seu corpo inteiro tensionado como uma cobra pronta para o ataque. Os olhos dele passam por mim, a mão ainda em chamas, apesar de ver que não sou uma ameaça. Depois de um longo momento, ele deixa o fogo chamuscar e morrer. Você chegou depressa aqui. Tibérias solta, quase sem fôlego. Isso pega nós dois desprevenidos. Ele desvia o olhar, voltando devagar à cadeira. Fica de costas para mim e rapidamente fecha o livro. A poeira se espalha. A capa é gasta, de um dourado desbotado sem nada escrito, e a lombada está rachada. Ele o esconde, guardando em uma gaveta com pouco cuidado. Tibérias finge se ocupar com alguns relatórios. Ele se curva sobre eles e faz um olhar concentrado. Sorrio para mim mesma e dou um passo na direção dele. Volte atrás.
Dou outro passo para dentro do quarto. O ar parece vibrar contra minha pele. Depois que vacilo, não tem jeito fácil de dizer isso. Depois tive que ver com meus próprios olhos. Digo, observando o canto da boca dele se levantar. Seus olhos não se movem, queimando um buraco na página à sua frente. Encolho os ombros e apoio as mãos na cintura. Você está bem, não deveria ter me preocupado. À escrivaninha, ele solta uma risada áspera, mas genuína. Então se reclina para trás, colocando um braço em cima da cadeira, e gira para me ver por inteiro. Com a luz do dia, seus olhos cor de bronze brilham como metal fundido. Eles me examinam, se retendo aos meus cortes e ferimentos expostos. É como se seus dedos percorressem meu corpo. E você? Ele pergunta, com a voz mais grave. Hesito. Meus ferimentos parecem pequenos se comparados ao que ele sofreu e à memória de que Lorne se afogando com seu próprio sangue. Nada que não possa ser remendado. Tibérias aperta os lábios. Não foi isso que perguntei. Não foi nada comparado a você, quero dizer. Dou a volta até a frente da escrivaninha. Ele se move comigo, me seguindo como um caçador. A sensação é similar a uma dança ou perseguição. Nem todo mundo pode dizer que quase morreu hoje. Ah, isso. Ele murmura, passando a mão pelo cabelo. As pontas das mechas curtas ficam de pé, estragando sua aparência perfeita de rei. Foi tudo de acordo com o planejado. Faço uma careta. Engraçado, não lembrava que estava nos planos lutar contra uma onifoide assassina no meio do oceano. Ele se ajeita na cadeira, desconfortável. Lentamente começa a tirar sua armadura, revelando a camisa fina e justa e a forma exemplar de seu corpo sob ela. É uma provocação, mas me seguro. Cada peça cai no chão produzindo um ruído que ecoa pelo recinto. Precisávamos de navios. Precisávamos do porto. Continuo dando voltas e ele continua tirando as peças da armadura. Tibérias afrouxa as manoplas com os dentes, sem nunca tirar os olhos de mim. E precisávamos que você lutasse sozinho com ela? Com a pessoa que tinha todas as vantagens a seu favor, Tibérias? O rei ri diante do metal vermelho. Ainda estou vivo. Isso não é engraçado. Alguma coisa se aperta no meu peito. Passo o dedo pelo canto adornado da escrivaninha, varrendo o pó da superfície. Minha pele fica coberta por um tom cinza que filtra o calor. Como quando me disfarçava de prateada, tendo que aguentar a maquiagem pesada só para poder continuar respirando. Quase perdemos Kilorn hoje. O sorriso de Tibérias desaba instantaneamente, e ele esquece da armadura por um momento. Nuvens escurecem seus olhos, apagando seu brilho. Achei que tinha sido fácil derrubar a cidade nova. Eles não estavam esperando. Tibérias se interrompe, apertando os dentes. Desvia o rosto quando me encara. Não quero ver sua pena. O que aconteceu? Minha respiração parece presa na garganta. É muito cedo para reviver tudo, o perigo ainda tão próximo. Guardas prateados, murmuro. Um teleque o arremessou pela escada. Retalhou as entranhas dele. As palavras saem conforme a memória ressurge. Meu amigo mais antigo, sua pele ficando pálida, morrendo a cada segundo. Sangue vermelho no queixo, no peito e nas roupas, cobrindo minhas mãos. O rei não diz nada. Com toda a minha força de vontade, olho para ele e o encontro me encarando. Os olhos arregalados, os lábios formando uma linha fina. A preocupação está clara na sua expressão, na testa enrugada e na mandíbula travada. Me forço a me mover de novo.
meus pés me levando para mais perto da cadeira dele, para dentro do círculo de calor tão familiar que emite. Nós o levamos até um curandeiro a tempo. Digo enquanto ando. Ele vai ficar bem, como você. Quando passo por trás dele, reprimo o desejo de tocar seu ombro, de colocar uma mão de cada lado do seu pescoço e me inclinar, abraçando-o, de deixá-lo me segurar. Agora, mais do que nunca, quero esquecer tudo e descansar, permitir que outra pessoa carregue meus fardos. É tão difícil resistir. Mas você está aqui comigo. A voz dele é muito baixa, quase não o escuto. As palavras ficam no ar, como uma cortina de fumaça entre nós. Não tenho resposta para ele, nenhuma que eu esteja disposta a dar ou admitir. A vergonha não é novidade para mim. Com certeza a sinto agora, de pé no quarto dele, com Killorn se recuperando muito longe daqui. Meu amigo que não estaria nessa situação se não fosse por mim. A culpa não é sua. Tiberias insiste. Ele me conhece o suficiente para adivinhar meus pensamentos. O que aconteceu com ele não é responsabilidade sua. Killorn fez as próprias escolhas. E sem você, sem o que fez por ele? A voz dele falha. Sabe o que teria acontecido? Recrutado, condenado a uma trincheira ou a um quartel, provavelmente morto nos últimos suspiros da guerra contra Lakeland. Outro nome em uma lista, outro vermelho perdido para uma ganância prateada, outra pessoa esquecida, por causa de gente como você, penso, forçando uma respiração profunda. O quarto cheira a sal e um frescor entra pela janela aberta. Tento encontrar algum conforto no que ele diz, mas não posso. Isso não me isenta de nada que fiz ou do que Killorn virou por minha causa. Mas suponho que todos nós mudamos desde o ano passado, desde aquele dia em que o mestre de Killorn morreu e ele apareceu na minha casa em meio às sombras, tentando não lamentar pela vida que lhe era roubada. Engulo em seco, lembrando do que lhe disse. Deixa comigo. Me pergunto se nos tornamos quem deveríamos ser ou se essas pessoas se perderam para sempre. Acho que só John saberia. E o vidente sumiu faz muito tempo, totalmente fora de alcance. Limpo a garganta, mudando de assunto com todo o cuidado. Ouvi que há uma frota de Lakeland no horizonte. Dou as costas para ele, virando para a porta externa, que leva de volta à sala de visitas. Poderia sair por ali agora se quisesse. Tiberias não me impediria. Eu me impeço com toda a força que tenho. Ouvi isso também. Tiberias responde. Sua voz fica mais profunda. Vacila com o medo. Me lembro da escuridão, do vazio, do nada. Relutante, olho por cima do ombro para vê-lo levantar, tirando o restante da armadura, evitando meu olhar. Ainda é alto e grande, mas fica menor sem o peso do aço gasto pela batalha. Com o mar mais jovem também. Aos 20 anos, começa a vida adulta, mas algumas partes dele ainda se prendem à juventude. Se agarram a algo que está desaparecendo, como todos nós. Caí na água e não conseguia subir. Ele chuta uma pilha de aço no chão. Não conseguia nadar, respirar, pensar. Sinto como se não pudesse respirar também. Tiberias treme enquanto o observo, começando pelos dedos. Seu medo é assustador. Ele se força a olhar de volta para mim. Está paralisado, com os pés plantados e as mãos firmes nos quadris. O rei não vai se mexer a menos que eu o faça. Quer que eu me renda primeiro. É o que qualquer bom soldado faria. Ou então está me deixando escolher. Me deixando decidir por nós dois. Provavelmente pensa que é a coisa honrada a fazer. Pensei em você antes do fim. Ele disse. Vi seu rosto na água.
Vejo o cadáver dele de novo, flutuando na minha frente, rodeado pela luz oscilante do mar agitado, à deriva, à mercê de uma maré desconhecida. Nenhum de nós se move. Não posso. Disparo, olhando para qualquer lugar que não o rosto dele. Tibérias responde rápido, com força. Nem eu. Mas também não posso ficar longe. Continuar fazendo isso, privando a nós mesmos enquanto a morte está sempre à espreita. Ele solta um suspiro. Nem eu. Quando damos um passo à frente juntos, damos risadas, quase quebra o feitiço, mas continuamos andando, iguais em movimento e intenção, lentos e metódicos, medindo tudo. Ele me observa, eu o observo, o espaço se apaga à nossa volta. Eu o toco primeiro, colocando a mão aberta sobre seu coração pulsante. Ele inspira lentamente, e o peito se eleva sob meus dedos. Uma mão quente escorrega pelas minhas costas, bem aberta sobre a base da minha coluna. Sei que pode sentir minhas cicatrizes antigas sob a camisa, a pele retorcida tão familiar a nós dois. Respondo envolvendo sua nuca com a outra mão, afundando as unhas de leve nas mechas de cabelo preto. Isso não muda nada, digo apoiada na clavícula dele, uma linha firme contra minha bochecha. Sinto a resposta dele nas minhas costelas. Não. Não estamos mudando nossas decisões. Seus braços se apertam à minha volta. Não. Então o que é isso, Cole? O nome tem um efeito sobre nós dois. Ele estremece e eu me aproximo, me apertando contra seu corpo. Parece uma entrega para ambos, mesmo que a gente não tenha mais nada a ceder. Estamos escolhendo não escolher. Isso não parece real. Talvez não seja. Mas ele está errado. Não posso pensar em nada mais real do que a sensação do seu corpo. O calor, o cheiro, o gosto. É a única coisa real no meu mundo. É a última vez. Suspiro antes de levar minha boca à sua. Pelas próximas horas, repito isso tantas vezes que até perco a conta.